pequena já faz alguns meses, essa é a primeira vez que eu venho falar sobre isso. Eu vou avisando logo de início, esse vídeo contém spoiler, então eu vou falar livremente sobre as coisas que eu for lembrando. Já faz quase um ano, eu acredito, que eu li esse livro. Foi algo que mexeu muito comigo, eu não vou dizer que me fez mal ou no nível assim muito alto, sabe? Mas foi algo que me marcou muito, que eu fiquei pensando no livro por muitas semanas depois que eu terminei de ler e que eu não consegui esquecer. Eu não consegui esquecer o Jude, eu não consegui esquecer o que aconteceu com ele. E eu resolvi falar um pouquinho sobre esse livro porque eu vi muita gente falando muita coisa sobre ele na outra rede e eu queria dar minha opinião e o que eu achei e se eu realmente acho que isso daqui é exagerado demais, como eu vi muita gente falando, ou um monte de sofrimento só pra... não sei, as pessoas falam muitas coisas. Ou se eu acho que é uma obra-prima. O livro é muito grande, como vocês podem ver, se eu não me engano tem quase 800 páginas. E no início, acho que nas primeiras 300, 400 páginas, se eu não me engano, ele é um pouco cansativo. A leitura é um pouco cansativa, porque a autora, a Hanya Yanagihara, acho que é assim que fala, ela introduziu um pouco de tudo sobre cada personagem. Então ela foi meio que descrevendo como cada um vivia, como era a vida de cada um, as características pessoais de cada um, o que eles faziam, pra gente meio que ter uma intimidade, sabe, com cada personagem. E de início fica parecendo que é algo vago porque é muito demorado, é muito detalhe. E a gente tá acostumada a querer uma coisa mais rápida, só que olha o tamanho desse livro. Então eu senti esse cansaço na leitura, mas eu continuei lendo porque eu tava muito curiosa sobre os acontecimentos do livro. Enfim, eu tinha visto muita gente elogiando e eu queria muito saber o que acontecia. Então eu acabei que não foi uma leitura tão rápida como eu costumo fazer, porque eu li um pouquinho todo dia antes de dormir e tal, até que eu cheguei num ponto do livro que eu consegui me prender mais. Então eu lia muito mais páginas de uma vez só, ao invés de ler poucas páginas por dia, sabe? E hoje eu já consigo ver, na época eu achei chato, mas hoje eu já consigo ver que isso fez a gente criar mais uma conexão com os personagens. Então, tipo, vou te apresentar cada um pra você ficar bem assim com eles e depois toma-lhe baque. Eu queria falar isso pra vocês porque você pode estar começando a ler, acho que não, né, porque eu avisei que tem spoiler, mas você pode ter desistido de ler. Não desista, eu acho que se você não tem nenhum problema com gatilho, vale a pena ler, vale a pena ter essa experiência, porque realmente é um livro muito bom. Quando a gente termina essa parte introdutória, a gente começa a conhecer de pouco em pouco o que aconteceu com o Jude, que é o personagem principal do livro, né? E aí, aos poucos, vai meio que abrindo pra gente esse leque de coisas que o Jude sofreu. E, gente, assim, toda vez que eu achava que tinha acabado, tinha mais coisas pra gente descobrir. O Jude é um personagem que eu criei um afeto, sabe? Como se eu conhecesse ele. Talvez pelo grau de empatia que eu tive com o personagem, ou sei lá, alguma coisa. Eu acredito que a maioria das pessoas que leu tem essa coisa de guardar o Jude no coração e realmente, poxa, eu queria muito que ele tivesse sido feliz. E eu não vou falar aqui explicitamente os sofrimentos que aconteceram com ele, as coisas que aconteceram com ele, mas são coisas muito pesadas. E como eu falei anteriormente, tem muito gatilho, então se você não leia, porque realmente é muita coisa. E quando você acha que acabou, quando você acha que realmente a vida tá começando a ser um pouco mais carinhosa com o Jude, vem o baque final do livro, que contém spoiler. O William acaba falecendo junto com outro amigo, eu não lembro quem é agora, gente. Mas o Jude já estava meio que casado com o William, os dois estavam juntos. E o William acaba em um acidente de carro. E acho que ali é o ponto final do Jude, porque ele fez terapia por muitos anos. Mesmo a vida dele estando toda muito certinha, ele era um advogado de sucesso, ele tinha conseguido o amor de uma pessoa, o amor real, que foi do William. Ele sempre carregava uma dor.
Então, assim, ele tava bem, mas ele continuava sofrendo, ele continuava com aquilo dentro dele. Aquilo não passava. Terapia, remédios ele já não tomava, se eu não me engano. Ele só tava estável, na minha visão. E quando acontece isso do William, que eu já falei pra vocês, pra ele ali é o fim, sabe? Porque tudo foi tirado dele naquele momento. E aí o Jude aguenta mais alguns meses, ou foi alguns 2 anos, não sei, com a ajuda do pai adotivo dele, que assim, é um dos personagens mais incríveis. E por fim ele se auto... Vocês entenderam, né? O que eu acho sobre esse livro é que não é que a autora quis enfiar coisa ruim pra poder, né? Eu não acho que foi isso. Eu acho que é um livro pra gente poder pensar muito no que o mundo pode fazer com as pessoas e o que as pessoas, na verdade, fazem com pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sofri bullying a minha infância toda, desde que eu entrei na escola até os meus 14 anos, e quando eu fui pra um instituto federal, que foi onde acabou com essa questão de bullying. Mas dos meus 13 aos 14 eu sofri bullying todos os dias e não se compara com o que o Jude sofreu. Mas eu carrego as consequências e as dores de ter passado por isso até hoje. E isso me moldou muito como pessoa, no sentido de ser uma pessoa mais fechada, ser uma pessoa desconfiada, ser uma pessoa com um pezinho ali na depressão. Então eu passei boa parte da minha vida assim. Hoje eu estou melhor. Hoje a minha vida está melhor, vamos dizer assim, em relação a isso. Mas eu sinto que muita coisa em mim ainda existe por conta do que eu passei. As pessoas falam muito sobre a autora ser contra a terapia, mas, gente, eu não sei se aquilo era tratável, sabe? Eu não sei. É algo muito além do que um ser humano pode aguentar. Na minha opinião, tá, gente? Isso é a minha opinião. Eu acredito que o que eu tirei de lição desse livro, vamos dizer assim, é que nós realmente precisamos ser gentis com as pessoas. Que é uma das frases mais famosinhas ali do livro, né? Você é gentil com tudo que vejo e tudo que vejo eu vejo ele. Porque não foram gentis com o Jude. A vida dele foi muito triste. Muito triste, muito triste. E eu chorei muito, muito, muito com o livro. Nossa, desidratei. E quanto mais eu chorava e continuava lendo, mais coisas ruins aconteciam. E eu ficava, gente, mas não acaba. A minha opinião é que o livro é muito, muito, muito bom. Eu realmente recomendo que você leia, caso não tenha gatilho pra você. Tem gatilho de auto, tem gatilho de... Eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Qualquer coisa eu vou cortar. Tem um monte de gatilhos. Você pode estar pesquisando, porque eu não vou falar aqui, porque o YouTube pode cortar o vídeo, mas pesquisa antes de ler. Se pra você tiver ok ler sobre isso, leia. Porque eu acho que dá pra tirar coisas boas, sim. E dá pra gente levar pra vida sobre ser gentis com as pessoas. O Jude é uma pessoa que eu lembro sempre dele. Eu sei que é um personagem, mas quem leu acho que tem essa percepção de num dia tá assim e falar, nossa, o Jude sofreu muito, muito, muito. Mas enfim, eu quero saber o que vocês acham, se vocês já leram, se pretendem ler, se não vou ler por conta dos gatilhos, o que vocês acharam do livro, qual a opinião de vocês, se realmente acham que a autora exagerou e foi só um monte de coisa ruim acontecendo com a mesma pessoa, que isso não aconteceria. O que vocês acham? Deixem suas opiniões. Curtam o vídeo, por favor. Tô começando aqui no YouTube, quero muito que isso dê certo. E me deem sugestões de novos livros. Tem bastante aqui, como vocês podem ver. Eu posso estar falando sobre alguns. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.